Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Joelso Rodrigues, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Reflita nesta palavra, medita, em nome de Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, que nos diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou os mitos, Mas você seja sóbrio em todas as coisas, porque as aflições, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra bem o teu ministério. Amém? Me perdoa aí os erros de leitura. Querido, o apóstolo Paulo, aqui praticamente Paulo já está assim, encerrando o seu ministério, e ele começa então a instruir Timóteo, jovem Timóteo, como ele devia lidar com conflitos, externo e interno dentro da igreja. Externo pelo fato daqueles que não compreenderiam a palavra, que poderia surgir, e como houve várias perseguições, para quem conhece as histórias da igreja vão saber muito bem. Então, o conflito externo, vários perseguidores que iam perseguir a igreja de Cristo. Mas isso não era tão assim de surpreender-se, porque o maior conflito, a maior batalha da igreja seria um conflito interno. Seria os infiltrados dentro da igreja que ia começar a querer manipular a fé. Então Paulo, antes da sua partida, Paulo orienta a Timóteo como que Timóteo deveria agir nessa situação. Olha que coisa interessante. E então o que ele fala assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Então Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, diante de Deus, Timóteo, Deus é testemunha, Jesus é testemunha. Então, primeiro passo que vem para nós, para pastores, obreiros de Deus, que nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como testemunha. Porque nós temos como obrigação em anunciar a palavra como ela é. Porque vai ter o dia do julgamento, que é de julgar os vivos e os mortos. Como ele diz, pela sua ministração e pelo seu reino. Ele está dizendo, peço a você, quer dizer, Timóteo, com insistência. Olha que coisa tremenda. Eu estou pedindo a você, Timóteo, com insistência. Isso é muito interessante, com insistência. É como se ele está ali falando, Timóteo, você tem que despertar, você não pode ficar oscilando os teus pensamentos. Você não pode oscilar os teus pensamentos. Versículo 2 fala assim, que pregue a palavra quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina. Por quê? Porque os dias estão se aproximando, os dias finais estão se aproximando. Querida, esta carta foi escrita há 2000 anos atrás. Se Paulo fosse escrever uma carta hoje para Timóteo, como que seria a ministração desta carta para Timóteo? Agora eu quero falar com você, Timóteo de Deus, você que tem uma chamada de Deus, você que tem uma vocação, você que tem desejo de fazer a obra de Deus, você está fazendo a obra de Deus com seriedade?
Você está sendo sincero dentro do reino, na ministração da palavra? Como que você está ministrando a palavra de Deus? Paulo diz, olha, tempo e fora de tempo, repreenda, exorta com toda mansidão, né, com toda a mansidão, com toda a paciência e doutrina. Doutrina da palavra. Porque, veja bem, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não vão conseguir suportar a verdade da palavra. Não suportarão. Olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai chegar um tempo que eles vão rejeitar a verdade da palavra. E o que nós vamos observar hoje? Hoje isso é inquestionável. Pelo menos na rede social, os youtubers da vida aí, alguns que rejeitam o ensino verdadeiro da palavra e resolvem então criar suas próprias liturgias de adoração. Mas a adoração não é centrada em Cristo, a adoração é centrada neles. Eles ministram de maneira para que eles possam ganhar dinheiro, lucrar-se nas costas das pessoas. Enganam as pessoas para poder enriquecer nas costas das pessoas com mentira, falsidade, falsas profecias, falsas revelações, né? Falsos ensinamentos. Então, Paulo fala para Timóteo, olha, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Suas próprias cobiças, seus próprios desejos carnal. Eles vão olhar para o povo de Deus e vai ver, não vai ver ovelhas, vai ver aquelas siglas em cima da cabeça das pessoas. E vão manipular muita gente. Isso, querido, é inquestionável. Meu irmão, isso é inquestionável. Você tem cumprido o teu ministério? Você está cumprindo o teu chamado? Você realmente é uma pessoa chamada por Deus? Se você é chamado por Deus, eu tenho certeza que essa mesma palavra que Paulo fala para Timóteo, ele fala para você, ele fala para mim. Para nós vigiarmos. Ministrarmos a palavra de Deus com sinceridade. E não deturpar aquilo que é de mais sagrado a Santa Palavra. Olha, como que sentindo coceira nos ouvidos, né? Aquela coceirinha chata nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade. A Bíblia fala assim, Romanos 8, né? 31, 32, me foge a memória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que eles não querem a libertação. Eles não querem, eles vão tampar o ouvido, porque eles não querem ouvir. São mestres, são pessoas que vão para seminários, se formam nos seminários, isso eu estou abrangendo de um modo geral, eles não se formam com a intenção de ser instrumento nas mãos de Deus, mas eles querem aprender a palavra, para usar a palavra de Deus para lucrar nas costas das pessoas. E quando eles estão em cima dos púlpitos de igreja, eles começam a debater sobre a veracidade da palavra de Deus. Começam a debater sobre a veracidade da palavra de Deus. Amontoarão para si mestres, doutores, que vão querer deturpar. Aí, olha que coisa interessante. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas ou aos mitos, entregando-se às tradições antigas, né? É inquestionável. Pessoas, ela não está liberta, vai direto para o seminário, porque paga ali um valor exuberante, né? Valor terrível, porque algumas pessoas não têm condições de pagar um seminário de teologia para pegar uma formação acadêmica. Não tem. Pela misericórdia eu consegui, porque Deus levantou uma pessoa e me pagou uma bolsa no seminário. Me formei em bacharelado em teologia, fiz vários seminários, mas teve alguém que pagou para mim pela misericórdia de Deus, mas era uma dívida de R$500 mensais. E eu não tenho esse dinheiro. Mas alguns não têm. Então essas pessoas, eles veem esse seminário como um passo para se tornar bem de vida. Só que eles não aceitam a verdade da palavra. Aí quando eles pegam essa formação, aí eles querem trazer os costumes antigos
e trazer para o dia, para infiltrar dentro da doutrina da palavra ali, distorcendo a palavra. E a pessoa que não tem uma noção do conhecimento, ela se deixa levar. E ela aceita tudo que a outra pessoa fala. Tudo que a pessoa ensina, mundanismo, prostituição, idolatria, ocultismo satânico infiltrado dentro da igreja, pessoas que se dizem pastores, mas são ateus, pessoas que brincam com os dons espirituais, pessoas que se dizem crer nos dons, mas usa de um artifício maligno, falando em línguas, em mistérios, para enganar as pessoas com falsas revelações. Outros que se entram numa formação acadêmica e depois que sai, desacredita de tudo aquilo que a palavra fala, começa a ministrar contra a palavra de Deus. Então, é os últimos dias. É os últimos dias. Aí ele segue em sequência e fala assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte a aflição, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. O que ele está falando para Timóteo? Timóteo, cumpra o teu ministério, Timóteo. Cumpra, honra o teu chamado. Honra a chamada que Deus te deu. Paulo estava partindo. Paulo sabia que ele já seria decapitado. Mas Paulo disse: eu vou deixar um legado, eu vou deixar uma história. E quem vai seguir o meu legado? Querido, quem vai seguir o legado da palavra de Deus? Jesus confiou em você o ministério da santa palavra de Deus. Não procura receber exaltação de homem, não procura receber aplausos de homem, não procura ser honrado pelo mundo, mas procura ser honrado pela presença do Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo flua na tua vida e te levanta você como um atalaia de Deus, um atalaia verdadeiro que não se vende, um atalaia que não se deixa comprar por bajulações mundanas. Cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado. Se você deseja realmente, Deus vai te honrar o teu chamado, Deus vai honrar o teu ministério. Mas vigia, porque muitos que começaram embaixo, estão subindo, quando chega lá em cima, abandona a fé. Deus fala contigo, meu irmão, minha irmã. Você que deseja fazer a obra de Deus com sinceridade. Então você vai cumprir o teu chamado, porque a honra maior vai vir de Deus. Deus vai te honrar e vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo seja sobre você. Eu peço que o Espírito Santo te use cada dia mais e deixa sobre você uma bênção sobrenatural sobre a tua vida, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus.